uma dúvida minha aqui, que é sobre a relação do Trump com Israel, né? Porque ele já falou, o Trump, em relação a trazer a paz. Como que vocês enxergam essa relação? Alguém tinha algum momento Foi, citado... que é a continuação da pergunta também. Desculpa, então, em relação aos acordos de Abraão também. Os acordos de Abraão, quando a gente está falando agora de profecias bíblicas, os acordos de Abraão são um negócio revolucionário. No momento que Israel nasceu, em 1948, todos os países árabes e muçulmanos disseram: a gente vai fazer de tudo para destruir Israel. A gente nunca, jamais vai ser amigo de Israel. Mas assim, quando Israel se independizou, vieram tropas do Iraque. O Iraque é muito longe de Israel. Vieram todos os países vizinhos de Israel, invadiram Israel em 1948 para tentar destruir, e vieram tropas da Arábia Saudita, do Iraque, voluntários de outros países. Veio gente do Kuwait lutar na guerra de independência, contra Israel, obviamente. E a gente vê assim que era um ódio ferrenho, e de repente, agora nos últimos 5, 10 anos, a gente tem visto que isso mudou. Também muito por influência do Trump. Porque no Oriente Médio, o primeiro país a fazer acordo de paz com Israel foi o Egito, no final dos anos 70, que também era um inimigo ferrenho de Israel. Depois, nos anos 90, foi a Jordânia e terminou aí. A gente tem o Marrocos, a gente tem o Sudão, a gente tem os Emirados Árabes. E, de repente, isso começou a crescer. E aí se começou a falar seriamente da possibilidade de um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel. E isso é um negócio que é difícil de explicar quão grande isso vai ser. A Arábia Saudita é o centro do mundo muçulmano. É onde fica Meca, Medina. A mesma maneira que os judeus do mundo todo veem Israel como seu centro religioso, espiritual, étnico, tudo, os árabes do mundo, os muçulmanos do mundo veem o seu centro na Arábia Saudita. A Arábia Saudita domina o mundo árabe. E se a Arábia Saudita fizer um acordo de paz com Israel, todos os países árabes quase, exceto o Irã e alguns xiitas, todos os outros vão junto também. Então, estava se falando desse grande acordo mediado pelo Trump. E aí, o Trump perdeu as eleições americanas, isso ficou congelado. E, para piorar, o Hamas estava sentindo que esse acordo estava se aproximando, e eles sabiam que ia ser o fim do Hamas se esse acordo saísse. E aí um dos motivos do ataque do 7 de outubro foi a possível acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita, e por isso eles atacaram, porque a Arábia Saudita não pode fazer acordo de paz em Israel enquanto está acontecendo a guerra em Gaza. Porque pega mal. Enquanto o país está em guerra, enquanto tem um conflito acontecendo ainda mais com um povo muçulmano árabe, não pode sair esse acordo com a Arábia Saudita. Mas eu acredito que vai acontecer, e é difícil de explicar a proporção disso. Eu acho que isso vai mudar o Oriente Médio, provavelmente todo mundo, esse acordo, e eu acredito que esses acordos só saíram por causa do Trump. É muita teoria da conspiração achar que está relacionado os ataques de 7 de outubro com a novilha, com o Terceiro Templo, ou até com esses acordos? Então, eu acho que com os acordos é óbvio que está relacionado. O Hamas estava muitos e muitos anos se armando para fazer esse ataque. O ataque ia acontecer da mesma maneira, mas eu acho que eles apressaram o ataque. Quando eles viram que era eminente o acordo de paz, aí eles aceleraram o ataque. Eu acho que ele foi antecipado por causa do acordo de paz que ia sair. Estava se falando em questão de semanas desse acordo sair, e por isso eles anteciparam o ataque. O ataque ia sair da mesma maneira. A novilha vermelha, eu acho que não. Apesar do Hamas. O Hamas fez o massacre do 7 de outubro. As imagens começaram a sair para o mundo. E aí o mundo começou a entender quem é o Hamas. Israel sempre disse: o Hamas é um grupo terrorista que estupra, mata e faz e acontece. Nanana, e o mundo assim, meio que não sei de nada. Quando o Hamas fez o 7 de outubro, o massacre, o mundo todo começou a ver quem é realmente o Hamas. E o mundo começou a se voltar contra o Hamas. E o Hamas começou a buscar justificativas para o ataque. E uma das justificativas que eles deram, meses depois do início da guerra, foi a novilha vermelha. Eles mesmos disseram, o Hamas disse, um dos motivos que a gente atacou Israel foi por causa da novilha vermelha. Primeiro, não é verdade. Eles pensaram nessa desculpa meses depois, quando eles viram que estava pegando mal. E desde então eles já viraram o jogo. Hoje em dia,
A mídia já está muito mais pró-Hamas do que era. A gente está vendo que as coisas mudaram já desde então, mas eles estavam perdendo essa guerra midiática no início. E aí buscaram qualquer justificativa. Mas a gente sabe que desde a criação do Estado de Israel, desde o movimento sionista, na realidade, tem muito essa lenda que os judeus não permitem a religiosidade de outras pessoas, os judeus vão destruir a mesquita de Al-Aqsa, os judeus isso, os judeus aquilo, e a novilha vermelha. É o seguinte, se uma organização privada judaica que não representa nem a metade da população de Israel, a gente está falando de uma população relativamente pequena que apoia esse projeto. Então, se uma organização privada comprou vacas nos Estados Unidos e trouxe essas vacas de avião para Israel, esse é o teu motivo para queimar bebês vivos? Eu acho que a gente sabe quem tá certo e quem tá errado na história, porque é uma resposta que não tem pé nem cabeça. Como a gente falou, o Estado de Israel como governo não tem intenção nenhuma de tocar no Domo da Rocha. E agora eu posso dar minha opinião em relação ao futuro do Domo da Rocha? Claro. Bem simples. O que vai acontecer com o Domo da Rocha? No momento, nada. Absolutamente nada. Israel não tem nenhum interesse de atacar o Domo da Rocha, destruir o Domo da Rocha, de trocar o governo, absolutamente nada. Tendo dito isso, se Deus quiser, faz. Eu tenho uma opinião. A gente vai brigar com os muçulmanos de Israel, da Palestina e do mundo todo por uma questão que não está sob nosso controle? Não. Se Deus quiser, amanhã ele tira o Domo da Rocha de lá. Se Deus quiser deixar o Domo da Rocha lá até a eternidade, ele fica. A gente, às vezes, busca por que brigar. Eu acho que construir os utensílios do terceiro templo não é violar a liberdade religiosa de ninguém. Ao contrário, é permitir a liberdade religiosa dos judeus que acreditam nisso. Mas, agora, entrar e massacrar as pessoas já é outra história.